Bom, cultura do jambo. É, na- é, Meu grupo é composto por eu, Cálito e Lucas Gonçalves. Nós vai estar apresentando referente a essa cultura da matéria do professor Leonardo Duval, a disciplina de Oleocultura 2. Bom, características. Nome científico dessa cultura seria Achimella oleracea, da família Asteracerae. Nome comum que é conhecido como agrião do Pará, agrião do Brasil, agrião do Norte, jabuaçu, erva maluca, jaburama e botão de ouro. Ela é uma planta bem conhecida da Amazônia, uma planta do Amazônia brasileira, sendo que tem ocorrência, relato de ocorrência dela que tanto na África como na Ásia, sendo que houve uma grande evidência regional, principalmente dessa planta no norte do Brasil, especificamente no Pará. Bom, ela é uma planta que tem um porte herbáceo, a altura dela é aproximadamente entre 30 a 40 centímetros, apresenta então uma ramificação, ela é também semicarnosa. O sistema radicular dela mede em torno de 20 centímetros, apresenta flores hermafroditas e frutos tipo aquênio. Como vocês podem ver na imagem, aqui bem melhor. A flor, a folha. Bom, uso medicinal. Ela tem como uso do componente espilantol, que seria basicamente para dor de dente, ferimentos na boca, também um antibacteriano, é um antifúngico e também um antimalárico, muito utilizado no, como medicamento na Amazônia. Bom, e as suas aplicações podem ser tanto como uso farmacêutico, alimentício, como cosmético e também como inseticida. Bom, e a sua produção de muda basicamente pode ser feita como propagada de forma sexuada ou assexuada. Na propagação por semente, sempre apresenta uma maior eficácia e a germinação ocorre 2 dias após a semeadura e a emergência 4 dias ou 5 dias após a semeadura. A, a produção dessas mudas pode ser feita em canteiros previamente adubados e, com 25 dias após a germinação pode ser feito então o transplantio desse escanteiro para uma área definitiva onde vai ser inserida essa cultura. Bom, o sistema de produção basicamente que nós encontramos são esses 3 tipos, que seria o cultivo convencional, o produção orgânica e o sistema hidropônico. Bom, no sistema convencional, seria o sistema onde basicamente seria o cultivo em solo, sendo então recomendado o uso de adubos orgânicos, podendo ser de substrato de vegetal, animal, e principalmente nesse tipo de sistema, ele apresenta características que possibilitam o uso desses adubos com a solubilidade elevada e principalmente que se refere a fontes nitrogenadas. Já a produção orgânica, basicamente seria onde esse sistema ele
obedece às mesmas características utilizadas na produção do sistema convencional, só que os insumos são utilizados, deve estar de acordo com a legislação, para que possa ser feita então, a produção desses alimentos orgânicos. E as principais práticas de utilização pode ser utilizada nesse sistema, seria, por exemplo, a compostagem. Outro método seria a rotação de cultura e a cobertura morta do solo, e também o manejo preventivo de pragas e doenças nessa cultura. E o sistema hidropônico basicamente seria uma grande adaptação do sistema de cultivo hidropônico, sendo que essas espécies são encontradas em condições, por exemplo, de crescimento espontâneo em áreas alagadas, boa parte nas margens dos rios, né? Um grande exemplo seria na Amazônia, né? Isso indica-se o uso do método NFT, a qual proporciona à planta uma alto rendimento foliar, pois é, em sistema radicular a planta já tem todos nutrientes e água em abundância, então os ramos são mais tênuos e apresentam a maior longevidade pós-colheita, e uma melhor qualidade nas folhas, e possibilita ainda mais de um corte, sem reduzir então a qualidade desse produto. Bem, eu sou o Lucas, eu vou dar continuidade que o cara começou a falar de sistema hidropônico, que basicamente vai ser o cultivo de jambu em água. É um sistema bem lucrativo e produtivo, até porque ele vai permitir é, uma maior produção e uma menor área de cultivo. Porém, esse sistema ele também vai ter um certo custo. Um custo com equipamentos, estrutura, pessoal que saiba realmente trabalhar com a cultura, nutrientes também, e às vezes também com a questão das mudas. Quando o produtor não vai ter aonde comprar, ele tem que produzir essa muda para depois implantar. Tá, um ponto importante é que o produtor tem que ter conhecimento da cultura. Ele tem que entender qual que é o ciclo da cultura, quando é que ele pode colher, quais são as doenças que podem afetar aquele cultivo em água, quais são as pragas. Mas um ponto importante é a questão de mercado. Para implantar, ele deve saber para quem é que ele vai vender esse jambu. Se a região permite, se tem mercado para isso, porque é um investimento alto e ele deve ter um certo retorno por fazer esse investimento. Como vai ser um cultivo em água, alguns fatores vão influenciar na qualidade desse sistema. Por exemplo, o pH, condutividade elétrica da solução, a qualidade dessa água e a temperatura em que vai ser manejada a cultura. Dando continuidade aqui, vamos chegar na parte recomendação de plantio. Bem, na Amazônia, devido ao clima e à disponibilidade de água, o cultivo pode ser feito no ano todo. Quando há excesso de água, pode-se construir estruturas com palhadas de palmeiras para reter um pouco o excesso de chuvas. Na questão da adubação, a adubação pode ser feita também com composto orgânico, seja ele compostagem, restos vegetais e também a cama de aviário. Uma recomendação básica seria de 2 a 3 quilogramas por metro quadrado de composto orgânico. Esse conteúdo ele pode ser incorporado em até 10 centímetros de profundidade. É importante também levar em consideração a fonte desse material orgânico e ter uma base da quantidade de nutrientes que vai ser colocado naquele local de cultivo. Ou até mesmo se aquele composto orgânico não pode trazer alguma doença para o cultivo ou algum composto que pode estar influenciando negativamente no cultivo. Bem, continuando aqui. Bem, no caso das mudas, geralmente o produtor vai
selecionar as plantas mais vigorosas e saudáveis para colher as sementes e então iniciar o cultivo das mudas, que é feito em sementeiras. Bem, em alguns casos pode ser feito a proteção da sementeira para evitar o excesso de chuvas ou a mesma muito sol que pode acabar reduzindo o teor de umidade. A germinação vai ocorrer geralmente em até 7 dias após a semeadura. Quando a planta já pode ser transplantada, o espaçamento adequado seria de 20 por 25, o que vai permitir o cultivo de 20 plantas por canteiro, de 6 metros quadrados cada. Ou seja, vai ser disposto em 5 linhas, em cada linha 18 plantas. Após o transplantio, é importante que o produtor ele tenha dê uma certa atenção na questão da umidade do solo, podendo se irrigar em até 2 vezes no dia para garantir que a planta consiga se estabelecer com aquela umidade. Dando continuidade aqui. Bem, agora eu vou entrar na parte de doenças que podem afetar o cultivo do jambu. A primeira e mais importante é a ferrugem. O agente causal é a Puccinia quinice oleaceae, que é um parasita de miceto. Vai possuir teleósporos, que são os esporos do fungo. Bem, a maior incidência dessa doença é no período chuvoso, no florescimento e na frutificação da planta. E quais são os sintomas? Geralmente, o aparecimento de lesões amareladas na face adaxial das folhas, ou seja, na face superior. Bem, aqui na figura 1, vamos ter uma imagem do celiósporo desse fungo, ou seja, os esporos dele, do fungo Puccinia oleaceae. Seguindo aqui, vamos ter na imagem B aqui a face adaxial da folha, que é a face superior, onde podemos ver a infecção desse fungo. Essa coloração é meio amarelada esbranquiçada. Com a evolução dessa doença, na face abaxial da folha, vamos ter as pústulas, que são essas estruturas aqui nessa imagem A, bem aqui. Bem, seguindo é importante salientar que a disseminação desse fungo pode acontecer tanto pelo vento quanto pela água. Seguindo aqui, vamos chegar nas galhas ou carvões. O agente causal é a Thecaphola espilantes, que também é um basílio de miceto. Essas galhas podem surgir durante todo o movimento da cultura. A maior frequência de surgimento é no período chuvoso ou no florescimento. E qual que é o sintoma? Basicamente, a formação da galha, que pode ter tamanhos diferenciados em várias partes da planta. Na figura 3, bem aqui, eu vou até marcar, que é essa aqui, podemos ver uma estrutura chamada de bola de esporos. E basicamente, é quando vários esporos são reunidos, juntados, e vai formar essa estrutura dos esporos do fungo. Dando continuidade aqui, vamos ter agora os sintomas na planta. Na figura 4, podemos ver essas galhas do caule da planta. No interior, vamos ter os sores que vão ser os sores que vão ter os esporos desse fungo. De coloração amarronzada bem aqui. Dando continuidade, vamos chegar também na mancha anelar, que é um vírus, é uma virose que também ataca o tomateiro. O agente causal é o tomato chlorotic expor vírus. A sigla TCSV. É classificado como ortopovírus e pode ser transmitido por trips também. E quais são os sintomas? Os sintomas são manchas cloróticas e ou necróticas, redução do tamanho da folha e nanismo da planta. Na figura 6 aqui, podemos ver a estrutura do vírus, em que temos várias partículas desse vírus em uma estrutura que é recoberta por uma camada lipoproteica. Dando continuidade, podemos ver agora a imagem que vai mostrar os sintomas desse vírus no jambu, que são realmente essas manchas em formato de anel
na ponta dessa folha aqui, da figura 8, e também na figura 9 podemos ver a imagem da planta de jambu, uma imagem superior, podemos ver uma planta um pouco mais diminuída e várias manchas anelares nas folhas. Dando continuidade, vamos chegar ao mosaico, que também é uma virose, que vai atacar também o pepino. O agente causal é o Cucumber Mosaic Virus, CMV. É classificado como um cucumovírus. Ele é transmitido por pulgões e vai causar deformação, afilamento do limbo foliar e leve mosaico. Não vai causar um grande dano na cultura. E na imagem 10 podemos ver essa doença, podemos ver a deformação de algumas folhas e esse mosaico que está nessas folhas do jambu, que também vai afetar o pepino. Essas doenças viróticas é importante quando o produtor quer implantar essa cultura, ele tenha uma área que não tem uma história de contaminação por vírus, porque é, hortaliças como alface, pepino, tomate podem ser hospedeiros da doença também. Dando continuidade, temos também a mancha de afelencoides. A afelencoides é um nematóide. Ele vai atacar a parte aérea da planta. Ele pode penetrar tanto pela epiderme ou por estômatos da planta. Ele vai ocorrer em reboleiras, em áreas sombreadas e também em estações chuvosas. Os sintomas do afelencoide no jambu são lesões necróticas angulares. Por quê? Angulares porque a nervura da folha vai conter o nematóide. Ah, e a coloração dessas manchas é de cor parda. Podemos ver aqui na imagem A figura do afelencoides, e em B e em C podemos ver realmente sintoma do afelencoides no jambu, que é essa coloração de uma cor mais cor parda no limbo foliar. Bem, dando continuidade, temos também o meloidose incógnita, que é o nematóide galhas. Ele vai gerar o aparecimento de algumas galhas no sistema radicular da planta. Essas deformações radiculares vão gerar um subdesenvolvimento da planta. Aqui na imagem podemos ver algumas galhas. Eu vou até marcar para vocês verem aqui. Algumas galhas do nematóide. Bem aqui, aqui. No caso, nematóides, geralmente eles são disseminados por maquinários sujos ou equipamentos também que podem levar esses vermes de plantas para outras regiões. Para tentar manejar os nematóides, o que geralmente é aplicado é uma rotação de cultura. É colocar uma cultura que o nematóide não consiga se desenvolver para quebrar o ciclo dele no solo. Bem, dando continuidade de novo aqui, vamos chegar a algumas pragas que podem afetar essa cultura. Exemplo, grilos, paquinhas, lagarta-rosca e pulgões. São pragas que podem afetar a morfologia da planta, ou seja, atacar as folhas, as flores, ou também transmitir algumas doenças. Por ser uma cultura muito folhosa, geralmente recomenda-se que o produtor use algumas alternativas mais naturais, como, por exemplo, iscas para controlar insetos como grilos e paquinhas. Um exemplo de isca seria uma caseira de 1 quilo de farinha de trigo, 100 gramas de inseticida, 100 gramas de açúcar. No caso dos pulgões, pode-se usar uma cauda de fumo para poder controlar esses insetos na planta. Seguindo novamente, temos a colheita. Para colher as folhas de jambu, geralmente, essa colheita se inicia após 50 ou 60 dias após a semeadura. Quando o intuito é, na verdade, o espilantol, que é um componente que tá nas flores do jambu, então a colheita vai ser de 70 a 90 dias após a semeadura. O jambu pode ser colhido tanto por corte das folhas ou das flores ou pelo arranquio de toda a planta. É um produto que é comercializado geralmente em maços, que podem ou não conter flores. Bem, aqui terminamos o seminário. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato, conversar com a gente. Vamos tentar esclarecer as suas dúvidas.
E em relação ao mercado, como é uma cultura que está mais na região norte do país, é interessante, antes do produtor querer cultivar, ele levar em conta se vai ter mercado ou não, e demanda desse produto. Por enquanto é só, agradeço a atenção e é isso aí. Obrigado a todos.